24ª ENACOR, 47ª RAPV. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos nesse segundo dia de evento do 24º ENACOR, 47º RAPV. Por motivos de força maior, não teremos, então, os autores do trabalho técnico 04, que seria o primeiro dessa apresentação do Auditório Caminhos de Pedra nessa manhã de quarta-feira. Então, partimos para o trabalho técnico 05. Deixo chamar, então, a compor a mesa no palco o presidente da mesa, Cássio Carmo da Husker. E o secretário da mesa, ou secretária da mesa, Marlova Johnston, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autores do trabalho: Luciana Dantas, Lene Leite, Patrícia Osmari, Tiago Aragão, sob o título Avaliação da resistência ao envelhecimento de ligantes asfálticos. Então vamos lá, agora sim. Bom dia a todos, meu nome é Luciana, eu vou ter aqui a honra de apresentar esse trabalho e esse artigo que eu escrevi em parceria com a Lene Leite, com o professor Tiago Aragão e com a Patrícia Osmari, todos os três da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sendo que a Patrícia, hoje em dia, já está alçando novos voos, já está lá fazendo pós-doutorado na Universidade de Palermo, na Itália. Bom, o título da minha apresentação é a avaliação da resistência ao envelhecimento de ligantes asfálticos. A minha apresentação foi estruturada da seguinte forma: nós vamos ter uma introdução, depois vamos ter uma pequena revisão bibliográfica sobre envelhecimento. Vamos falar sobre os materiais e métodos que a gente utilizou para poder escrever, ter os resultados e escrever o nosso artigo. Vamos apresentar os resultados que nós encontramos e, por fim, as conclusões que puderam ser tiradas com base nesses materiais e nessas metodologias aplicadas. Bom, se a gente vai avaliar o envelhecimento do ligante asfáltico, primeiramente a gente precisa saber o que é o envelhecimento de um ligante. Então, a gente pode traduzir de uma forma bem simples o envelhecimento do ligante asfáltico como sendo um aumento da rigidez desse material. E a gente tem o escalonamento do envelhecimento. Então, nós temos o envelhecimento a curto prazo e o envelhecimento a longo prazo. O que seria o envelhecimento a curto prazo? O ligante, assim como a gente, assim que ele nasce, ele já começa a envelhecer. Então, ele tem o envelhecimento dele desde o momento da fabricação, que é um envelhecimento muito brando, até o momento que ele é processado na usina para fazer as misturas asfálticas a quente. Nesse momento, ele tem um grande envelhecimento, é o momento em que ele mais envelhece, onde ele está com maior presença de oxigênio, maior superfície específica em contato com esse oxigênio e em contato com a maior temperatura que ele vai ter ao longo de toda a sua vida. Então, esse envelhecimento é o maior deles, que é o envelhecimento a curto prazo. Depois que ele é colocado na pista, ele continua a envelhecer, porque ele continua em contato com o oxigênio. Mas esse envelhecimento, do momento que ele é colocado na pista, ao longo da sua vida, ele já é um envelhecimento mais suave. Bom, e como é que a gente faz para simular o envelhecimento no laboratório? Quais são os índices que são existentes hoje em dia na literatura e quais esses índices que estão em estudo também por diversos pesquisadores no mundo inteiro para a gente poder avaliar corretamente esse envelhecimento? Então, o objetivo do trabalho, o principal deles, primeiro, relatar, criticar os ensaios que até hoje a gente tem aí disponíveis na literatura e que fazem parte das especificações, tanto brasileiras quanto americanas, quanto europeias. E esses ensaios funcionam tanto para CAPs puros como para CAPs modificados. A gente também vai apresentar o resultado de índices reológicos novos que a gente está testando para a gente poder avaliar o envelhecimento de amostras de ligantes asfálticos que vão estar submetidos a diferentes simulações, que a gente vai mostrar aqui quais que foram as simulações de envelhecimento a curto prazo e a longo prazo que os nossos materiais do nosso artigo foram submetidos. Bom, com relação aos ensaios que simulam o envelhecimento a curto prazo,
a gente percebe que, desde muito tempo, desde 1903, os pesquisadores começaram a se preocupar com esse assunto. Por quê? Porque, à medida que esse ligante asfáltico envelhece, à medida que ele muda sua rigidez, esse ligante asfáltico ele faz parte de uma mistura asfáltica que também está enrijecendo em campo. Então, com isso, vai impactar diretamente na vida útil do ligante asfáltico, consequentemente, da mistura asfáltica que o contém e, obviamente, vai refletir na vida útil do pavimento. Então, a gente vê aqui na nossa escala do tempo que, desde 1903, tinha-se tentativas de simular o envelhecimento do ligante asfáltico em laboratório. Só que, no início, a única preocupação que os pesquisadores tinham era o envelhecimento causado pela temperatura. Então, qual que seria o efeito da temperatura, de altas temperaturas, nesse ligante asfáltico? Bom, e aí quando foi em 1940, a gente teve aí o aparecimento do ensaio de TFOT, de Thin Film Oven Test, que foi um ensaio que foi muito utilizado, tanto nas especificações brasileiras, fez parte dela até 2005, onde a gente tem a simulação do efeito do calor e do ar. Só que, como a gente sabe, não é só o calor, a temperatura, né, ou seja, o calor e o ar que vão envelhecer esse ligante. Se a gente for pensar, esse ligante, quando ele é colocado na pista, ele também está ali sujeito a radiações ultravioletas, raios UVA, UVB, infravermelho. Então, como trazer isso para dentro do laboratório? Então, isso começou a inculcar os pesquisadores. Bom, com relação ao TFOT, a gente tinha dois gargalos que foram percebidos pelos pesquisadores. O primeiro deles era a espessura, que no TFOT o ligante asfáltico tinha, que não se relacionava muito com a espessura que realmente acontecia durante a usinagem. O segundo fato é que, por a amostra ser estática, formava-se um filme, uma superfície oxidada em cima do filme de asfalto, e isso dificultava o envelhecimento de toda a amostra durante a simulação em laboratório. Por isso apareceu, então, o Rolling Thin Oven Test, para a gente poder acabar com esse gargalo. E também a questão da praticidade do ensaio. O ensaio de TFOT demora 5 horas e o ensaio de RTFOT demora 85 minutos. Bom, só que o ensaio de RTFOT, ele faz parte das especificações brasileiras desde 2005, como sendo um ensaio que vai, então, simular o envelhecimento a curto prazo do ligante asfáltico, mas ele também não é todo perfeito, visto que, para materiais modificados, a gente tem perda de material e o filme também não consegue ser muito bem enrolado. Sendo que também a quantidade de material que você consegue condicionar no RTFOT, ela é pequena, também que traz uma dificuldade para a gente avaliar, fazer a avaliação dos índices reológicos após o condicionamento no RTFOT, pela quantidade pequena de amostra. Então, os pesquisadores continuam aí, né, na luta de tentar trazer para o laboratório ensaios que simulem melhor, ensaios que têm mais quantidade de material. O que a gente tem hoje de novidade e que já está em andamento, né, que já até viraram normas? Seria, no lado europeu, a gente tem o Rotating Flask Test, temos também o Modified German Rotating Flask, e o mais promissor é o SAFT, que é o Stirred Airflow Test, que foi desenvolvido pelo Texas Transportation Institute. Com relação ao longo prazo, a gente tem uma problemática ainda maior, que eu vou tentar resumir por conta do tempo. Quando a gente pensa, que o ligante asfáltico ele já foi colocado ali no campo, então ele vai envelhecer devido à presença do oxigênio, vai continuar a envelhecer devido à temperatura, mas nós temos outros catalisadores das reações de envelhecimento do ligante asfáltico. E é muito difícil a gente trazer para o laboratório, a gente ter a calibração exata de radiação UVA, UVB, o infravermelho, ou mesmo simular dentro do laboratório o intemperismo. Então, por conta disso, os equipamentos para a gente simular envelhecimento a longo prazo, eles ainda estão tem muita pesquisa em cima disso. O que a gente utiliza mais é o PAV, de Pressure Aid Vessel, que é o que a gente mais utiliza para simular envelhecimento, mais ou menos de 10 anos de uso desse ligante em campo, sendo que o PAV, o único catalisador aí de envelhecimento é a pressão, então não tem intempérie, não tem UVA, não tem UVB. Quando a gente vai percorrendo aí nossa linha do tempo, a gente vê que outros ensaios continuam sendo desenvolvidos. A gente tem o RCAT, que foi desenvolvido no Centro de Pesquisas da Bélgica. Nós temos também o USAT,
que é o University Sample Aging Test, que está sendo desenvolvido também, e ele quando você condiciona o ligante asfáltico nesse equipamento, ele já te dá aí o que seria o envelhecimento já no condicionamento do RT Forte e também no PAV. Nós temos também, com relação à simulação dessas questões que eu falei, de intemperismo, irradiação, UVA, UVB, nós temos como destaque o Ederometer e o Suntest. Sendo que o Ederometer você tem a molhagem, a irrigação do ligante asfáltico, e no Suntest não, é simplesmente a simulação de envelhecimento causada por uma radiação UV utilizando lâmpadas de xenônio. Bom, temos também outras pesquisas que foram feitas agora aqui no Brasil, que foi uma feita pela Margarete Cravo, que ela empregou o Suntest para poder avaliar o envelhecimento, e uma pesquisa feita por mim em 2015, onde eu envelheci os meus ligantes asfálticos de forma natural. Ou seja, expus o meu ligante asfáltico ao tempo e avaliei o envelhecimento que foi causado. Bom, e os índices reológicos para avaliar o envelhecimento? Bom, o que eu falei primeiro, nós vamos, então, condicionar no laboratório, quer seja para simular o envelhecimento a curto prazo ou o envelhecimento a longo prazo, em equipamentos no laboratório. Mas a gente condiciona esse material nesses equipamentos e a gente faz o que com esse material? A gente vai ter que avaliar através de algum índice. Antigamente, a gente só pensava em avaliar a mudança de consistência. Então, a gente trabalhava muito com a questão da mudança da viscosidade. Então, pegava essa viscosidade no momento que você queria avaliar o envelhecimento ou após o condicionamento nesses equipamentos e comparava com a viscosidade original. Mas, hoje em dia, nós temos equipamento de cisalhamento, reômetro de cisalhamento dinâmico, onde você pode rodar, fazer uma varredura de frequência a diversas temperaturas, e aí você tem o módulo complexo e o ângulo de fase e consegue montar as suas curvas mestras, consegue montar o seu espaço black e tirar índices reológicos que vão te dar mais precisão sobre o envelhecimento que está sendo causado nesse material. Então, quais são os índices que, hoje em dia, a gente está estudando, não fazem parte ainda de normas brasileiras, mas que estão em estudo? Bom, o primeiro deles é o GR, Parâmetro Glover Rule. Bom, a definição dele, ele seria o módulo complexo multiplicado pelo cosseno de delta ao quadrado, que é o ângulo de fase, sobre o seno do ângulo de fase. Como é que a gente pode, de uma forma, vou correr, Cássio, de uma forma bem, 2 minutos? 3. De uma forma bem simples, traduzir o Glover Rule. Seria relacionado à fragilidade. À medida que o asfalto vai envelhecendo, ele vai se tornando mais frágil. E para facilitar a nossa vida, a gente tirou da literatura, seriam 2 limites. Um limite de 120 kPa, onde seria o início do dano, e um limite de mais ou menos o proposto, né, de 180 kPa, para corresponder ao início do dano, corrigindo, e, por sua vez, valores acima de 600 kPa corresponderiam a um trincamento significativo. Outro parâmetro que foi estudado foi o valor de R. Então, o R, o que ele é? É uma medida de espessura no domínio da frequência angular reduzida no espectro da relaxação. De maneira prática, quanto mais o asfalto vai envelhecendo, esse R vai aumentando e a frequência angular no módulo do crossover vai diminuindo. E outro índice que a gente está estudando é a temperatura de transição viscoelástica, que foi definida como aquela em que o ângulo de fase é igual a 45 graus. O que seria interessante a gente observar desse índice? Se essa temperatura, quando ela é maior do que 20, ela já indica trincamento. E foi isso que a gente fez no nosso trabalho. Nós pegamos 17 amostras, essas amostras de ligantes asfálticos possuem, por vezes, origem diferente, vocês veem aí que algumas são de destilação direta, que estão aí nomeadas com a sigla DD, outras por desasfaltação. Temos também asfaltos convencionais, asfaltos modificados por borracha e asfalto modificado por telhar, que é asfalto natural, né, de Trinidad Lake Asphalt. Bom, quais foram os métodos de simulação de envelhecimento que a gente utilizou? Curto prazo é unanimidade, a gente ainda utiliza o RT Forte. Longo prazo, a gente testou vários espectros aí de simulação de envelhecimento a longo prazo. Uma situação foi envelhecer no PAV a 20 horas, 40 horas e 60 horas. No Suntest,
também. Foi utilizada exposição natural também de filmes de ligantes asfálticos ao tempo, que foi da minha pesquisa de doutorado. E também foi testada a temperização em covas abertas de corpos de prova de misturas asfálticas com 8% de vazios, que são corpos de provas que já estão há muito tempo sendo monitorados pelo pessoal da COP UFRJ. Resultados, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o que aconteceu com o parâmetro GR, temperatura, o valor do R e o módulo complexo. Bom, com relação ao GR, a gente vê com os resultados que nós obtivemos das nossas 17 amostras, a gente vê que, só para destacar aqui, como é que a gente pode fazer uma leitura, né, desse parâmetro GR? A gente vê que nós testamos esse parâmetro GR em todos os ligantes das 3 situações: virgem, RT forte e simulação a longo prazo. Então, a gente vê que, vamos pegar aqui só para a gente poder entender, um ligante aqui, esse é o ligante com asfalto borracha, quando ele é virgem, ele está aqui na região sem trincamento em bloco, com RT forte ele continua ainda na região sem trincamento em bloco, e quando ele é condicionado a longo prazo também não atingiu a região de trincamento em bloco. Já alguns asfaltos que não são modificados, quando você vai envelhecendo ele já vai caminhando da zona de região sem trincamento, vai entrando para a zona de dano e depois vai entrando na zona com trincamento em bloco. Passa rapidinho, tá, Cássio? Com relação à temperatura e módulo, o que é importante a gente observar? Já vai chegar à conclusão. A gente colocou a referência da literatura são 20 graus, ou seja, acima de 20 graus, a gente vê que está a tendência ao trincamento. Então, de novo, os ligantes asfálticos virgem, depois com RT forte e depois no envelhecimento a longo prazo. Então, quando eles vão para o envelhecimento a longo prazo, a gente vê que essa temperatura fica acima de 20, então há uma tendência a ficarem mais rígidos e terem mais trincamento. Com relação ao parâmetro R, de uma maneira mais fácil, ele é o quê? Espessura. Então, quanto mais velho, mais envelhecido, maior a espessura. E realmente foi isso que a gente achou. À medida que a gente foi envelhecendo os ligantes asfálticos, a tendência deles foi aumentar esse parâmetro R. E a gente vê que os piores aqui foram as amostras O e P. Para fechar, trouxe 3 gráficos para a gente analisar aí o módulo complexo, que é super importante. A gente vê a tendência que, à medida que a gente vai envelhecendo também, esses módulos vão aumentando. Mesma coisa também para os envelhecimentos de simulação de longo prazo, tanto pelo Sunset quanto pelo envelhecimento de forma natural. Para concluir, o que a gente pôde avaliar? Primeiro, que os índices reológicos, né, R e frequência no crossover, não diferenciaram bem os tipos de simulação de envelhecimento a longo prazo. O índice VET mostrou que o envelhecimento no PAV é uma simulação que não permite diferenciar a resistência ao envelhecimento de ligantes. O parâmetro GR mostrou ter coerência com os valores de módulo complexo a 15 graus, embora sejam estimados a diferentes frequências. E o índice VET não apresentou conformidade com o Glover Roll e nem com o módulo complexo, que foram 2 parâmetros capazes de diferenciar os tipos de simulação de envelhecimento, atribuindo maior severidade ao SunTest. O envelhecimento de corpos de prova expostos ao tempo por 8 anos foi próximo aos procedimentos mais severos e foi seguido pelo menos severo entre os avaliados, que foi o envelhecimento natural do filme do ligante por 12 meses. E o asfalto borracha AB8 apresentou boa resistência ao envelhecimento, enquanto que o modificado por TLA não. E não ficou claro que o processo de destilação direta gera maior resistência ao envelhecimento com o emprego do parâmetro GR. Era isso que eu tinha que apresentar. Eram muitas amostras, foram vários tipos de condicionamento de envelhecimento a longo prazo. Quem tiver mais curiosidade pode ler o artigo com calma. Chegaram aqui os outros coautores que podem ajudar a gente a entender melhor esse processo. Muito obrigada. Luciano, obrigado. Infelizmente, eu não vou conseguir te liberar tempo para perguntas. Se der tempo, a gente conversa no final. E aí, a Luciana vai estar à disposição de vocês, aqui do lado de fora, depois, para responder todas as perguntas. Todas as perguntas a gente pede para mandar pelo WhatsApp, por esse QR Code. Então, é só escanear daí de onde vocês estão. É possível
ler e fazer a pergunta. Então, se tiver alguma pergunta para a Luciana, vocês podem encaminhar nesse WhatsApp e que ela vai responder para vocês. Muito bem. Dando sequência, então, à sessão técnica sobre o tema materiais de pavimentação, nessa manhã de quarta-feira, permanece na mesa o presidente Cássio Carbo da Husker e também a secretária da mesa, Marlova Johnston, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ao próximo trabalho técnico 06, sob o tema implantação de trechos experimentais com diferentes tipos de CAP e utilização de simulador de tráfego do tipo HVS na BR-116, Rio Grande do Sul. Autores dos trabalhos: Maurício Silveira dos Santos, Luciano Pivoto Spet, David da Silva Pereira, Lucas Dotto Bueno, Liede Bariani Bernucci, Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, Márcio Muniz de Farias, Letícia Nunes Lopes, Juliano Telmo Carvalho, Vinícius Dias Jorge, Pedro Luzardo Gomes e Arthur de Souza Usteto. Bom dia a todos. Então, meu nome é Maurício Silveira dos Santos, eu sou doutorando então da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso trabalho, como já apresentado, ele vai tratar sobre a implantação de trechos experimentais com diferentes tipos de CAP e a utilização do simulador de tráfego do tipo HVS na BR-116 aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O nosso trabalho ele é composto por uma grande equipe, então essa pesquisa ela está sendo feita em parceria com professores da UFSM, o professor Luciano, o David e o Lucas, a professora Liede da USP, temos os representantes então do DENIT, o Dr. Luiz Guilherme, temos os representantes da empresa de fiscalização da Magna Engenharia, o Juliano e o Arthur Luzardo, temos os representantes do Exército, com o Tenente Vinícius. Então, é uma grande equipe que está fazendo essa pesquisa, então, através da implantação de 3 trechos experimentais ali na BR-116. A minha apresentação, então, ela está definida com a parte da introdução, a apresentação dos trechos experimentais, a apresentação do simulador de tráfego e o que a gente está conseguindo observar, né, os ensaios que a gente está fazendo, e a parte das conclusões. Esse trabalho, inicialmente, ele está já na parte de monitoramento dos trechos. A implantação dele ocorreu praticamente durante esse ano, praticamente, a parte do revestimento asfáltico, principalmente, mas a gente já vem acompanhando ao longo tempo todas as camadas do pavimento. Bom, a gente tem essa proposta, então, da implantação dos trechos experimentais, baseada, então, em estudos que já vêm sendo feitos, através dos trabalhos feitos por Nascimento, por Mendonça, por Albuquerque, que mencionam que é importante a gente avaliar e definir, então, o conhecimento do desempenho das estruturas dos pavimentos, né? E, em cima disso também, o Dr. Marcos Fritzen, ele já menciona que é necessário a gente desenvolver um pouco mais os métodos de dimensionamento dos pavimentos, através de análises e critérios mais mecânicos para desenvolver, então, ou pelo menos reduzir os erros na previsão da durabilidade dos nossos pavimentos. Tanto o Dr. Fritzen, né, quanto a professora Laura Mota, por exemplo, eles referem que a gente consegue evoluir através da obtenção de dados de diversos materiais nacionais, aqui na nossa região, região sul, região sudeste. Então, se a gente fizer um levantamento nacional das características dos nossos materiais, do dimensionamento dos nossos pavimentos, das camadas dos pavimentos, a gente consegue
evoluir nos métodos de dimensionamento e também com o auxílio, então, das modelagens computacionais. Neste contexto, então, a gente tem o método de dimensionamento nacional, o MEDINA. O MEDINA ele foi baseado, então, na análise, no conhecimento das características, tanto do tráfego que a gente tem nas vias, quanto nos materiais que compõem essas estruturas. Então, a gente conhecendo o tráfego, os materiais que foram empregados, a gente consegue, então, avaliar esse desempenho das camadas em função da ruptura dos materiais do revestimento por fadiga ou por deformação permanente. E o nosso trabalho, então, ele busca a implantação de 3 segmentos. Na BR-116, esses segmentos eles foram implantados com diferentes camadas, cada um deles tem diferentes espessuras de camadas do revestimento e diferentes tipos de ligante asfáltico. Tá? Os nossos trechos, então, o primeiro deles, ele é composto, segmento A, ele é composto, então, por uma camada de revestimento asfáltico do CAP 5070, é um ligante convencional. O segmento B, a gente alterou o tipo de ligante asfáltico, a gente está utilizando o ligante asfáltico 6085, é um ligante modificado por polímero. E o segmento C, ele representa, então, a condição do pavimento de projeto que foi implementado na BR-116. Então, a implementação do projeto, ela é composta por 3 camadas de revestimento asfáltico. A bem superior é o ligante 6085, esse CAP também modificado por polímero, né, que nem do segmento B, e mais 2 camadas de ligante 5575. A diferença que a gente tem, além do tipo de ligante asfáltico que foi utilizado, é a espessura dessas camadas. Os 2 primeiros, ele tem espessura de 5 centímetros. O terceiro, ele segue a estrutura de projeto com 14 centímetros, então, de espessura. As demais camadas, a gente manteve a mesma característica nos 3 segmentos, justamente para tentar avaliar principalmente o revestimento asfáltico. Então, nos 3 segmentos é uma base com BGS, brita graduada simples, subbase de macadame seco e o subleito. Para esse projeto, para a nossa análise, o subleito ele recebeu uma pequena alteração. A gente retirou aproximadamente 60 centímetros do material que existia e foi substituído por um material de melhor qualidade, então, para poder manter todas as características. Houve o acompanhamento, então, desde o início da implantação dos trechos, com o acompanhamento lá da execução do subleito, a execução da base, a execução da subbase. Em todas as etapas foi coletado o material. A gente acompanhou, então, a execução dos revestimentos nos 3 trechos experimentais. Também a gente coletou todos os materiais nos 3 trechos experimentais, tanto a massa asfáltica, quanto os agregados que foram utilizados. Esses materiais eles foram estocados, eles estão estocados inicialmente na sede da empresa Magna. Tá? Só retornando aqui um pouquinho para frisar um detalhe bem importante. Houve a necessidade não, mas a ideia de se reduzir as espessuras das camadas dos 2 primeiros segmentos é justamente para a gente conseguir acelerar um pouco mais o processo de degradação do pavimento. A nossa ideia é a gente conseguir avaliar principalmente
o mecanismo de ruptura por fadiga. E se a gente manter espessuras bastante grandes, que é a espessura de projeto, o nosso tempo de análise ia ser bastante grande. Então, a gente preferiu reduzir essas duas primeiras camadas para 5 centímetros para acelerar um pouco mais o processo de obtenção de dados. Então, a gente acompanhou toda a execução. A execução está a cargo do pessoal do Exército. A fiscalização é da empresa Magna e a gente, da universidade, a gente faz o acompanhamento, o monitoramento para ver o desempenho do pavimento ao longo do tempo, né? E conseguir os nossos dados para colocar, então, no Medina. Os 3 segmentos eles já foram finalizados. O segmento A ele foi executado em janeiro, finalzinho de janeiro, segmento A e B. O segmento C ele foi finalizado, se não me engano, agora em maio, por volta disso. Então, eles já estão todos eles finalizados e a gente já fez uma primeira análise, uma primeira avaliação de defeitos, a gente não encontrou nada de defeitos nos pavimentos e já fizemos uma primeira análise com relação à macro e microtextura, com relação ao IRI do pavimento. Então, a gente já fez essa primeira análise. Para acelerar ainda mais o processo e ver a possibilidade da utilização de um simulador de tráfego para a gente conseguir dados mais rapidamente, foi utilizado, então, um simulador do tipo HVS. É um simulador de grande porte. Ele realiza a execução aproximadamente 22 horas por dia. Ele para por aproximadamente 2 horas para poder fazer todos os levantamentos. Esse simulador, então, ele faz a passagem de um semi-eixo ao longo de 10 metros e é feita a análise num trecho de 7 metros desse pavimento. Então, ele realiza as passagens dele, tanto indo quanto voltando. Em nenhum momento ele levanta ou faz qualquer alteração, sempre realizando esse deslocamento. E ele também tem um deslocamento transversal à via. Como eu falei, ele para, então, aproximadamente 2 horas para fazer todo o levantamento de defeitos. Professor, 2 minutos. Para fazer tanto o levantamento de defeitos do pavimento, né, onde a gente avalia a área trincada dele, na primeira imagem. A gente avalia a deformação dele com o ATR, com a treliça. Faz a leitura de deflexão com a viga Benkelman e avaliação de macro e microtextura com pêndulo britânico e mancha de areia, né? A mancha de areia para fazer a macrotextura e o pêndulo para fazer a microtextura, para avaliar a microtextura do pavimento. Esses trechos, os 3 já foram avaliados, já receberam a solicitação do simulador. A gente preferiu não apresentar esses dados no evento, porque são resultados prévios que a gente não tem os resultados oficiais, e a gente ainda está fazendo as análises dos dados que a gente tem. E para esse trabalho, então, a gente apresentou apenas a implantação e a possibilidade da utilização do simulador. Como conclusões deste trabalho, a gente tirou que é bem importante a utilização, a implantação de trechos experimentais para obtenção de dados cada vez maior e implementação no sistema, no método do dimensionamento nacional do Medina. A gente acredita que com o segmento A, B e C, a gente vai conseguir colaborar, então, com esse novo método de dimensionamento, né, com a avaliação dos pavimentos, e vai ser possível também a gente avaliar o desempenho das misturas asfálticas com os diferentes tipos de ligante. A gente tem o ligante convencional e os modificados, então, de forma mais acelerada, tanto com a redução das espessuras das camadas, como com o simulador de tráfego.
é possível também verificar o desempenho dessas estruturas do segmento C, que é o segmento do projeto da rodovia, do projeto da BR-116, e assim ver se esse desempenho vai prevalecer ao longo da vida de projeto da estrutura, né? E a gente espera também avaliar se é possível a utilização do simulador de tráfego e, com ele, obter de forma ainda mais acelerada essa obtenção de dados e colaborar, então, no melhoramento do método Medina. Da minha parte é isso. Obrigado. Eu agradeço, professor, pela brilhante apresentação. É importante a gente ter esses segmentos monitorados. Eu acho que a gente tem que ter o laboratório e também os trechos experimentais. Então, parabéns pelo trabalho. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, a gente encaminha para ele, ou conversar com o professor diretamente, tanto com ele quanto com a Luciana. É bonito a gente daqui de cima ver a plateia cheia, todos vocês, e como eu falei várias vezes em outros momentos que eu tive oportunidade de comentar, é um evento importante para a gente trocar experiência, conversar, que fazia muito tempo que a gente não nos encontrava, né? Depois de 2 anos, esse é o primeiro evento presencial aí importante na área de infraestrutura. Então, obrigado a todos.